Então vamos lá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, que bom vê-los. Oi, Lucas. Oiê, boa noite. Que delícia que você está aqui também. Vamos falar sobre gentileza e firmeza na prática. Como nós temos 1 hora de encontro, eu pretendo que a gente possa abordar essa temática trazendo questões práticas, tá bom? Porque é um conceito da disciplina positiva, importantíssimo, que é uma das sustentações dessa abordagem. Eu acredito que a maioria de vocês já conheça esta abordagem que fundamenta as nossas práticas desde o início da escola. Elas já eram vivenciadas e depois houve assim uma descoberta de que tudo aquilo que eu já acreditava e já praticava tinha um nome e uma forma, e então é maravilhoso, recomendo bastante a leitura deste livro aqui, Disciplina Positiva, da Jane Gelsin. Tem também um que é voltado para as crianças de 0 a 3, mas esse daqui é a base. Esse foi o primeiro, e depois desse foram vindo outros, tem disciplina positiva para a sala de aula, tem vários. Mas esse daqui, amarelinho, é a base. Recomendo a leitura e a, a tradução para as nossas práticas, porque é um livro que traz, assim, um guia, e às vezes, quando a gente lê, assim, numa primeira vez, dá uma sensação de que pronto, está tudo ali, basta seguir, tem uma receita de bolo, agora eu já sei o que fazer, e aí a gente vive algumas frustrações quando não busca integrar para a nossa realidade. É um livro americano, então tem, assim, essas coisas de solução muito práticas, né, tudo está ali, basta você querer e sai colocando em prática. Então, não é bem assim, eu recomendo um cuidado, porque tem algumas coisas que, para serem sustentadas no cotidiano, como, por exemplo, aqui se indicam reuniões familiares e abordagens, assim, bem pragmáticas do conteúdo, isso eu diria para vocês, relaxem, assim, agora, o fio condutor, a abordagem em si, a visão de criança, essa imagem de criança que nós compartilhamos muito, então isso tudo recomendo que vocês leiam por esse viés, sabe? Buscando a essência dessa abordagem, que de fato traz para nós ferramentas bem práticas mesmo, de como conduzir uma educação respeitosa, uma educação que inclua as crianças como parte do processo de desenvolvimento, como parte do processo de crescimento, e não só como alguém que está em formação e precisa receber conteúdos e orientações e conduções de fora para dentro, mas esta abordagem nos ajuda a escutar a criança, a incluir mesmo as percepções delas, as percepções e os sentimentos das crianças, e a partir dessa escuta, a nossa condução pode ser completamente diferente. Mas tudo que se coloca nessa abordagem também tem como ponto de partida que o adulto se cuide, se respeite, se escute, se conheça, porque sem isso, tudo que você vai ler aqui não vai ser possível colocar em prática, né? Não é possível respeitar a criança se você não parte do autorrespeito, se você não se conhece, se você não conhece as suas emoções e não conhece quais são as suas reações automáticas às suas emoções, você também não vai ter condição de escutar a criança. Agora, é claro que, pela minha experiência ao longo desses anos, tanto como mãe quanto como professora, o convívio com as crianças nos ajuda imensamente, profundamente, querendo ou não, às vezes a gente nem está assim muito disposto, mas a criança convoca a gente para um processo de autoconhecimento e de autocuidado, porque elas pedem, né, atitudes novas, nossas. Então, mesmo que eu não tenha muito conhecimento das minhas emoções, ou nem muito nem tanta autorregulação assim, né? Eu sou lá tomado pelas emoções de modo automático, eu vou precisando elaborar
no convívio com as crianças quando eu decido educar com respeito, porque se não houver essa decisão, aí sim a gente vai reproduzindo a maneira como nós fomos educados e vamos seguindo. Então, nessa perspectiva, se considera que para educar com respeito também é preciso estudar, sabe? Não dá para dizer que isso vai vir assim automaticamente. Às vezes a gente tem uma tendência, mas algumas práticas precisam ser estudadas. Então, essa é a proposta de hoje, que a gente foque especificamente nesse aspecto da gentileza e da firmeza, considerando os aspectos práticos. Vou trazer aqui um trechinho, uma frase do livro, desse que eu mostrei para vocês. Gentileza é importante para mostrar respeito pela criança, firmeza é importante para mostrarmos respeito por nós mesmos e conforme a necessidade da situação. Quando a gente fala na abordagem da educação positiva, parentalidade positiva, todas essas expressões partem desse nome. Aqui, esse nome traduzido para a nossa língua, não soa tão bem, né? Disciplina, e parece que não conecta uma coisa com a outra, e aí hoje tem outras linhas que chamam de outros nomes, mas a base é a mesma. Então, quando a gente fala que para a disciplina positiva, a única abordagem possível para estabelecer limites é com gentileza e firmeza, a gente está considerando que o respeito à criança está permeado pela gentileza. Agora, há uma confusão muito grande quando a gente começa a pesquisar essa temática e compreende de novo mais superficialmente que gentileza se trata de alguma coisa, de uma docilidade, ou de uma voz mansa, ou de alguma coisa que precisa ser assim, modulada pela linguagem oral. E, na verdade, a gentileza está na compreensão do respeito. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, as pessoas que são um pouco mais enérgicas, ou que são um pouco mais, assim, por serem enérgicas, movidas pela raiva, elas logo já imaginam, bom, não vai ser possível, como assim ser gentil o tempo todo? Não vou dar conta, porque eu sou mais assim, direta, eu já falo mesmo o que eu estou pensando, não passo muito pelo filtro. E ainda assim, ainda essas pessoas que são mais, até vamos dizer, impulsivas na maneira de falar ou de reagir, ainda assim, quando compreendem que a gentileza tem a ver com o respeito, com o mesmo jeitão da madeira, né, mesmo não mudando esse jeitão, ainda assim é possível manter a gentileza e a firmeza sem confundir, assim como a gentileza é muito confundida com um certo artificialismo na comunicação e uma forma mais mecânica de dizer as coisas, como se eu precisasse medir cada palavrinha que eu vou dizer para a criança, a firmeza também é confundida com uma certa agressividade, ou com uma certa... muita gente estabelece relação com punição, ou com um excesso de posicionamento. Aí sim, precisa ser com voz muito firme, precisa ser com expressões, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma voz muito firme, mas o não verbal dela comunica, sim, muito, né? Então, aquela expressão muito brava para cima da criança ou de qualquer pessoa, isso não significa firmeza, né, na abordagem da educação respeitosa, mas sim uma firmeza, assim, eu tenho escutado uma educadora que fala sobre uma firmeza que está aqui dentro, sabe? É que aqui na minha câmera não mostra, mas assim, na altura do coração, uma coisa que não tem folga, é algo que você sabe que é importante, tem o que é firme, de consistente, de seguro, de fundamentado, de estruturado. Essa é uma firmeza que também deriva do respeito que nós temos por nós mesmos. E essa firmeza, ela vem da consciência que nós temos do que importa, do que é necessário para a criança, do que é importante para o desenvolvimento dela e também para a nossa relação de respeito mútuo. Porque não existe gentileza apenas para a criança. A gentileza e a firmeza se compõem em sou gentil com a criança e sou gentil comigo mesma, comigo mesmo. Isso
vai então conduzindo o limite para uma relação de reciprocidade, de respeito mútuo, que contribui grandemente para o desenvolvimento da autonomia moral das crianças, para o convívio social, para a socialização. Então, aí se cumpre a função dos limites, que é prover segurança e socialização. Porque sem os limites, sem fronteiras definidas, claras, como nós iríamos conviver em sociedade. Então, segurança e socialização, para isso servem os limites. E aí aqui fala, né, conforme a necessidade da situação, porque às vezes tem situações, tem contextos sociais, tem momentos que exigem alguma postura, algum comportamento, e a gente manter a firmeza para respeitar a necessidade do ambiente. Por exemplo, num cinema, é uma situação que há ali uma necessidade de silêncio. Se a gente for ao cinema e ficar conversando com uma amiga, com um companheiro, com a pessoa do lado, e ficarmos assim, desconsiderando essa regra, esse contexto, nós estamos desrespeitando esse ambiente. Então, aqui esse é só um exemplo do quanto, às vezes, há uma situação que exige uma firmeza daquele compromisso com o outro. E aí, eu vou necessitar vivenciar aí um processo de autorregulação. Bom, eu posso querer conversar, mas eu preciso regular esse meu desejo, essa minha vontade, para então estar no convívio social harmônico, respeitoso. E as crianças pequenas, elas ainda não dão conta, dependendo, claro, da idade, quanto menores elas são, menos elas dão conta de se autorregularem. E elas vão precisando das intervenções educativas, da relação com o adulto, que é gentil e firme, para que ela aprenda a ser gentil e firme também consigo mesma e também na relação com o outro. E aí, para a gente desmistificar essa gentileza, que é a voz suave, docinha, mansinha, e a firmeza, que é um excesso de braveza, eu peço para que vocês me tragam aqui alguns exemplos de situações desafiantes que vocês vivenciam, para que a gente tente localizar aí quais atitudes nossas, enquanto educadores, aqui tem educadores profissionais, né? Tem educadores no ambiente familiar, mas então nós, enquanto educadores, que atitudes nós podemos adicionar aí, que podemos nomear como gentileza e firmeza? Alguém tem um exemplo aqui para contribuir para o grupo? Você não precisa trazer a solução, pode trazer só a situação e a gente pensa de maneira compartilhada. Mentira. Criança contar mentira, tem acontecido de botar a culpa em amigo, assim, quando se enfia numa situação ruim, põe a culpa no outro, mas não só no irmãozinho, nos amigos, assim, fala, não, aconteceu assim, assim, assado, e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tá, então é uma situação que ela, a criança temendo a consequência, ela vai inventar uma história para tentar se safar. É algo assim? Uhum. Tá. E aí Isso. ela pode até nomear, culpar ela não só se isenta da responsabilidade, como ela pode culpar a outra criança. Isso. Tá, tá. Nossa, ótimo exemplo, Má, porque aí você já ajuda a gente a romper aquela imagem da criança que não mente, né? Crianças não mentem, essa é uma imagem É, muito sustentada socialmente, da no total senso comum. inocência, né? A Isso, total e absoluta inocência da criança, isso. né? Da criança, a imagem de criança anjo, né? Essa é uma imagem muito sustentada, muitas pessoas, por exemplo, escolhem fazer pedagogia, escolhem ir para a área da educação, pautadas por essa imagem, aí chegam, né, e aí tem um romance, por que você escolheu pedagogia? Porque eu amo crianças, né? Até passar a conviver com elas diariamente no ambiente escolar. E aí esse amor pela criança idealizada, ele cai por terra, porque qual é a criança real, né? Eu me lembro quando dava aula na faculdade de pedagogia, sempre tinha essa pergunta logo nas primeiras aulas, e aí eu pensava, deixa estar, né?
Vamos ter mais convívio com essas crianças para poder aprender sobre elas como elas são verdadeiramente, pessoas humanas. Então, criança mente, sim. E aí algumas pessoas, para tentarem, assim, minimizar o impacto da mentira, vão dizer, não, elas não mentem, elas omitem. Não mentem. Mas a intencionalidade da mentira não é a mesma. Talvez até se assemelhe com a do adulto, né? Mas aqui, vamos dizer, não há tanta malícia nessa mentira, no sentido de vou fazer isso para prejudicar minha amiga ou meu amigo. Em primeiro lugar, uma criança que está autocentrada, que está egocêntrica, e ela vai, eu primeiro. Eu quero me livrar desse problema, dessa consequência. E como eu faço isso? E aí, a depender da sofisticação, né, do pensamento dessa criança, se ele está mais concreto ou mais simbólico, ela vai. Porque ela podia até inventar. Me lembro que o Pedro, a Bruna lembra, fala sempre disso, né, Bruno? O Pedro falava, não fui eu. Ou quando tinha alguma coisa, ele dizia, foi o Hulk. Ou no como que ele falava, Bruno? O Homem-Aranha, não sou eu, eu sou o Homem-Aranha. Então, para ele se safar, então, dependendo da fase do desenvolvimento, ele inventaria ali uma outra história. Uma criança com o pensamento mais formal, ela vai procurar alguém que possa, sim, ter se responsabilizado por aquilo. E aí, é claro que a fixação nessa atitude, aí é preocupante, mas as crianças vivenciarem isso vez ou outra ali para tentarem se safar, ok. Então, eu só quis trazer essa percepção para que a gente também não leve ao julgamento de que isso que essa criança está fazendo é assustador, é muito ruim. Então, essas coisas como mentira, como pegar coisas, pequenos furtos, crianças fazem. E aí, às vezes, a gente se assombra muito, porque já leva a imagem, sai da criança anjo para a criança demônio. Pronto, agora, meu Deus, tem alguma coisa de muito assombroso acontecendo? Não, coisas do desejo, coisas da vontade, ou do desejo de ter alguma coisa do outro, ou do desejo de se safar de uma consequência. Então, vamos pensar aqui na aplicação da gentileza. Isso tudo, toda essa reflexão que eu fiz até aqui, antes de nomear para vocês, já é uma atitude de gentileza. Já é. Por quê? A gentileza inclui a compreensão para além do comportamento da criança. Então, quando a gente para no comportamento da criança e a gente entra no julgamento, isso não é gentil de maneira nenhuma, não é respeitoso. Porque também na disciplina positiva, um dos princípios, além desse que eu falei para vocês, que é aprender a ver para além do comportamento, também é conhecer as etapas do desenvolvimento. Saber o que é comum na fase, o que as crianças, conhecer de criança. E você, para conhecer de criança, precisa, de alguma maneira, estudar, pode ser teoricamente ou pode ser pela sua experiência. O que tua criança tem feito? É conhecer a tua criança, não necessariamente os marcos do desenvolvimento, né, padrão ali. O que ela faz e por que ela faz? O que ela quer? Do que ela quer se livrar? Então, gentileza é isso também. Além disso, é buscar qual é o sentimento dessa criança quando ela faz o que faz, o que ela está sentindo? Né? Ela está ali, autocentrada. Ela está em contato com ela mesma. Pode ter sido muito rápido, porque há uma inteligência aí. Finalmente há uma inteligência. Muita esperteza, né? E rapidamente me safei. Mas há uma emoção de base. Quem que pode aqui arriscar que emoção que é essa que essa criança, do exemplo da Marina, sente? Pode arriscar. Desculpa. Imagina, Você perguntou o que você acha, o que a gente acha que ela sente? Que ela sente quando ela age dessa maneira de me proteger. Eu preciso me proteger disso. Eu não sei. Eu tenho a impressão, assim, eu fiquei com a impressão que era uma sensação de estar sendo muito esperta. Assim, eu posso estar julgando, Sim. mas a sensação que eu tive é que
ela tenta controlar o que está acontecendo em volta dela, através de mentiras, no plural. Tá, entendi. Natu, Oi. A minha percepção que é que eu tenho também aqui em casa, por isso também, né, que eu imagino que é o medo. Porque todas as vezes que eu vi essa reação da mentira, era o medo da minha rigidez. Então, eu tinha muita rigidez na hora do erro, do algo, né? Pegou alguma coisa do amiguinho e ele me contava, eu vinha com rigidez. E aí começou o medo e a mentira. Tá. Aqui não é medo. Aqui não é medo. É uma tentativa de evitar realmente de ter que lidar com o assunto, entendeu? Encerrar o assunto. Mas daí, bom, nós estamos aqui com hipóteses, né? Porque só ela mesma sabe o que sente, embora a gente precise ajudar na tradução, né? Agora, Má, mesmo que seja medo, a estratégia frente ao medo pode ser de fuga, ou pode ser de confronto, ou pode ser de uma esperteza, Agora, essa fuga pode ser uma fuga meio submissa, eu estava com muito medo e por isso eu fiz isso, ou uma coisa meio... Porque tem um contrafóbico. Quem sente muito medo tem os amedrontados, que são mais da fuga, e tem os amedrontados que são os contrafóbicos. É como se não tivesse medo, e parece assim um excesso de ousadia, um excesso de coragem, uma coisa de... Mas no fundo, é tudo medo, sabe assim? Pode ser. Então, é um pontinho aqui para você poder trazer essa percepção, porque a busca de se safar, geralmente, vem de querer evitar assumir uma responsabilidade. Pode ser, assim, um medo até de ter que crescer, de ter que assumir, eu fiz isso, sabe? Uma busca por ficar pequenininha e por ficar ali, né, com comportamentos ainda mais infantilizados, embora aqui nós estamos falando todos de criança, assim, você entende, né? Permanecer como se numa fase anterior, né? Então, é que tem usado, assim, já existiu a situação de culpar um amigo, vamos supor, como também existe uma tentativa de criar histórias para manipular situações de forma positiva. Entendeu? Entendi. Assim, tem se tornado comum a utilização dessa ferramenta para que as coisas caminhem no sentido que interessa. Sim, tem algumas crianças que vão desenvolvendo nessa fase aí, ao final da primeira infância e início da segunda infância, essa estratégia que aí vai fazendo parte até da personalidade, de trazer algumas histórias fantásticas para poder ter um lugar de aceitação, de reconhecimento, de importância. Eu conversei com a mãe dela e a mãe dela disse que tudo bem, que nós que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, existe também. É uma coisa que eu não tenho sabido muito como fazer. Eu preciso colocar um ponto assim, no sentido de isso não é admissível. Sim, e aí é muito delicado, né, Má, porque isso, de novo, compreender de onde vem traz um alento, porque aí você pode, bom, calma, tem um lugar aqui, agora também pode trazer uma preocupação, né, o que eu faço com isso, foco nessa solução, né, mas antes de já partir para a solução, com uma criança, vamos falar a faixa etária para as outras pessoas saberem, 7, né, 7 anos, e aí, se esse medo, como a Rúbia contou, que possa vir de uma rigidez, ou possa vir da própria, às vezes a criança não necessariamente lida com um ambiente muito rígido, mas ela mesma tem mecanismos de autocontrole, e aí não consegue se controlar, e depois fica culpada. São coisas muito complexas que se passam dentro da criança, assim como dentro dos adultos. Só que da criança, às vezes não tem tanta organização na hora de se apresentar. Bom, vamos falar que nem para os adultos, né? Depende do adulto, nesse caso. Então, se vem do medo essa estratégia, a gente partir daí para uma conversa. Então, a firmeza que a Marina trouxe isso não é admissível, inventar
histórias que comprometam uma outra pessoa não é admissível, porque se a gente está falando que limite serve também para socializar, isso pode comprometer a relação dela com o outro, pode comprometer o outro, né? Esse outro pode se dar mal, porque de alguma forma foi responsabilizado por alguma coisa que não tinha responsabilidade. Então, aí a firmeza entra no aspecto de uma conversa que não abre mão desse valor. É um valor, assim, falar a verdade, e falar a verdade é um valor porque a gente está apoiado na ideia da confiança. Se você mente, eu não consigo confiar. Para que eu confie, você precisa falar a verdade. E aí essa também é uma atitude de respeito mútuo. Eu quero confiar em você. E você precisa falar a verdade. Então, uma conversa sobre confiança é mais encorajadora do que uma conversa sobre mentira. E dizer para ela, eu sei, aí, de novo, na gentileza, né, que a abordagem da gentileza vai falar sobre o encorajamento. Não é elogio, falar, você é muito, uma menina muito confiável. Não, ela precisa saber que para ela receber a sua confiança, ela precisa se tornar confiável. E essa é uma habilidade de vida que a gente vai desenvolvendo mesmo ao longo da vida. Nós não somos 100% confiáveis, ninguém é. Mas a gente pode ir se tornando cada vez mais confiável, mais transparente, mais honesto. E ela está aprendendo isso. Só que ela precisa ser já contornada por esse valor. Você, né, enquanto família, representando a tua família, pode ter uma conversa sobre isso com ela. O quanto vocês valorizam a verdade, a confiança, o respeito, as histórias como elas são, e separando, né? Olha, existem histórias que são fantásticas, que são faz de conta, os filmes, os desenhos, algumas histórias na internet, alguns vídeos no YouTube, personagens, mas na vida real, a verdade precisa ser dita. E aí, um cuidado, né? Eu estou falando aqui como se a gente então fosse dar um sermão para essa criança de 7 anos, e elas não são afeitas, ninguém é afeito a sermão, muito menos criança. Então, elas precisam de perguntas curiosas. E aí é uma dificuldade que nós temos, porque como é que faz perguntas sobre esse tema? Vamos construir algumas perguntas juntos aqui? Para ajudar a Marina, vamos as outras pessoas também trazerem. Como que a gente poderia perguntar para essa criança, que nós vamos chamar de Marina, pronto, só para ficar com o nome da Marina. Pronto. Aí a Marina, como que a gente conversa com a Marina, que tem 7 anos, que tem desenvolvido essas atitudes, né, de inventar algumas histórias, ou de pequenas mentiras para tentar se safar, ou tentar se sentir superior à regra, porque existe uma regra, eu sou superior a ela, então eu transponho mesmo os limites, como é isso? Que perguntas a gente pode considerar a partir da intenção dela, considerar que ela pode estar sentindo medo, que ela está sentindo vontade de ser muito fantástica, muito maravilhosa e ter histórias incríveis, que a gente pode perguntar para ela. Vamos construir juntos. Eu sei que tem gente aí nessas câmeras pretas fechadas. Alguém, por favor, traga uma pergunta. Eu pensei assim Oi, Má. no caso, eu pensei no caso, por exemplo, dela falar que foi outra pessoa, então, às vezes, me perguntar o que acha, o que a amiguinha, né, a Marina acha dela. Você acha que será que a amiguinha está pensando, né? Ela falar que foi ela que fez algo, será que ela está pensando? Então, o seu áudio cortou um pouquinho, eu vou traduzir e você me dá ok se foi isso mesmo que você disse. É algo como, Marina, o que será que a Bruna vai achar do que você está falando? Seria algo assim? Sim. Sobre essa história? Tá. Sim.
que será que a outra pessoa que seria acusada, né, está achando sobre isso? Uma pergunta. Vamos fazer mais e aí a gente compõe um diálogo com a Marina. Apesar de que essa pergunta, Marita, estou aqui pensando, pode levar já, a gente já está levando a suposição de que é mentira dela. A gente já vai com esse julgamento, né? Bom, você não está falando a verdade, e o que você acha que seu amigo, sua amiga vai achar de você estar acusando ela? Sim. Essa é uma pergunta um pouco delicada. Você fala as perguntas que deveria fazer sem saber que ela está mentindo, é isso? Que a criança está mentindo? Você pode até saber que ela está mentindo, mas a pergunta curiosa, ela tem a intenção de trazer o diálogo, trazer o assunto sem que ele seja um sermão. E você tem uma curiosidade para saber o que ela está sentindo, por que ela está agindo assim. Por exemplo, nessa situação, poderia perguntar coisas voltadas, por exemplo, à própria história, né, que ela contou. Então, você disse para a amiga ou para o amigo que aquilo, você ficou chateada com ele porque ele fez isso, ou ela fez isso, né? Como foi que ela te respondeu? Você ficou chateada? Você ficou triste com o que aconteceu? Né? Você falou com o professor, ou com a professora, ou com o adulto que estava lá, que estava nesse ambiente, você conversou, contou, né? Falar sobre a história que foi dita. E como você se sentiu, talvez, né? Como você se sentiu, né? Quando ela fez isso, quando ele fez isso. Aí essa história que você está falando é aquela história fantástica. Não. Ou a mentirinha. Está acusando a... Tá. Ela estaria acusando uma outra criança de alguma atitude de que uma nem atitude, foi verdade. Não, que não é verdade. Ela que fez o errado e Tá acusando Ótimo. um amigo de ter feito. Entendi. De ter causado aquele dano. E aí isso, você vai conversar sobre esse tema, e já que ela está desidentificada, né, porque ela não é essa pessoa que fez o que fez, mas você tá quase lapidando, contornando a temática, que vai ajudar ela a acessar conteúdos dela. Acho que é uma excelente estratégia. Sim. É por aí? Sim. Oi, Pedro. Já tem tamanho para começar a chupar chupeta agora, Nathalie? Oh, deu vontade de uma pepeta. Ai. Tá brincando de chupar chupeta, isso sim. Não faz de conta. Thalita, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, eu acho que nesse contexto da Marina, agora exatamente nessa de colocar a culpa na Bruna, né, na amiguinha, eu acho que eu perguntaria dos sentimentos da opinião dela. Então a Bruna que fez isso, né, não foi você que pegou a boneca da amiguinha e jogou no chão, sei lá. Foi a Bruna. E aí, o que você acha que isso foi legal? E aí, como que você se sentiu vendo a Bruna fazendo isso? Eu acho que eu jogaria a pergunta na acusada para tentar perceber que sentimentos que essa criança teve quando inventou essa história, quando jogou a culpa na amiga, né? Para tentar ver o que estava envolvido na parte de sentimento e né? E testando a opinião, né? Dela também, o que ela acha. Nossa, como que você acha que a professora se sentiu quando fez isso? Né? E a mãe dela, como ficaria se soubesse dessa história, imagina, isso. né? Então, acho que eu tentaria isso. Vocês veem que... Nessa hipótese, Sim. assim, eu vou trazer alguns fatos, gente, mas não é porque eu estou querendo fazer com que a reunião seja a meu respeito, tá? É só para colocar, para tornar a situação um pouco mais palpável. Eu acabei descobrindo a verdade, por acaso, numa outra situação. Quando ela me contou, eu simplesmente aceitei a história que ela me contou. Eu falei, nossa, que chato, né? Um amiguinho fazer isso. Tal, né? Você conversou com a professora? Eu conversei. E a professora falou o quê? Falou que não pode. Ela ficou brava com ele. Tá. Encerrou o assunto. Aí eu descobri que aquilo não era verdade, né? Nesse caso,
não é mais gentil, mais respeitoso eu já trazer para ela, ó, eu soube que o que você me contou não corresponde à verdade, que não foi isso que aconteceu. Olha, Ou sim, muito agressivo. nesse contexto todo, né, considerando todo esse contexto, isso não é só uma hipótese, alguma coisa que você está desconfiado, você já soube, aí sim, essa é uma conversa um pouco mais direta, eu concordo com você, mas, de novo, a forma como vai falar pode ainda ser de conversa, pode ainda ser de pergunta, né, algo como, Marina, você sabe, eu tive pensando sobre aquela nossa conversa do outro dia, eu preciso te fazer umas perguntas sobre aquilo lá, me conta um pouco mais, para você até ver se nesse período entre a fala dela e a descoberta, ela continua sustentando a mesma história, pode ser que ela mesma já tenha soltado, porque a forma como você lidou com a história primeira, que era uma história provisória, mas foi de escuta, houve ali um acolhimento. O que será que aconteceu de lá para cá? Né? O que aquele acolhimento teu causou nela? Quais sensações causou? E aí perceber, agora, se ela mantiver ali, foi isso, foi isso, foi isso, você pode até perguntar, eu posso mesmo acreditar nisso? É realmente possível acreditar? Você não tem nada para me contar? Você pode, né, quem sabe dela trazer alguma outra coisa. E agora, sim, se você já soube, você já sabe, já está dito, ali é o que eu te falo de apresentar o valor da família. Mas ainda assim, aqui a orientação seria muito para tentar, de toda forma, sair do nosso automático, que é sentar a criança na nossa frente e dar um sermão sobre os nossos valores. E perguntar, bom, o que você acha sobre verdade? Como que você gosta que a gente fale verdade para você? Então eu vou te falar uma verdade. Por exemplo, você pode até falar isso, mas sem estender-se, porque as crianças aprendem sobre os nossos valores através das nossas atitudes e também através dos limites que nós estabelecemos. Eu acho que você, né, quer que ela saiba que é inadmissível e que você, inclusive, ficou chateada. É respeitoso também com você dizer que quando ela te conta uma história e depois tem outra que você fica sabendo, você sente o quê? Né? E uma outra... você também pode dizer isso, mas ainda volta mais profundo. Essa vergonha ainda está muito no social, porque, né, é alguma coisa na relação com o outro. Mas esse sentimento mais profundo na relação só com a tua filha, se você pudesse ficar fechada numa bolha e só Medo. com ela, medo, isso é mais de não profundo. poder, isso tem Isso muito. é muito profundo. Tenho E é medo muito. de quê? Dela dissociar, entendeu? Sim. E eu não poder receber tudo que ela traz de forma tranquila, com o coração tranquilo, sabendo que tudo que se ela está falando é porque realmente aconteceu. Sem ter que ficar investigando tudo que ela fala, né? Conferindo as histórias dela. Então, é medo de não poder confiar nela. Né? E também, até pensando no desenvolvimento dela, é medo dela não ser confiável. Né? Como habilidade de vida, se a gente pensa. Então, esse é um medo que pode ser dito para ela. Esse. Porque senão a gente paralisa, e aí é um pouco agressivo mesmo quando a gente paralisa na dinâmica social. Você me faz sentir vergonha disso que você fez. Isso é, sim. Mas mais fundo, ai, que medo eu sinto. E como eu posso confiar em você? Me ajuda a confiar em você. E aí você pode fazer pedidos para ela. Sabe, dizer o quanto é importante isso para você. E se houver alguma consequência de alguma atitude que ela teve, como a Rúbia trouxe, né, que como ela estava às vezes sendo muito firme, e aí a criança evita a consequência e aí mente, e que você está disposta a assumir junto com ela a consequência, né? Então, as crianças também vão aprendendo, e inclusive você pode contar coisas suas, quando você era criança, como você se sentia, quando tinha alguma situação assim, e que você tinha medo de contar, e às vezes você escondia e deixava aquilo um segredo, mas era difícil ficar dentro, que como é bom compartilhar com quem a gente ama.
essas histórias, essas conversas podem ir sendo vividas também não só durante aquela atitude da criança, né? Que precisaria de uma contenção ali, mas em outros contextos também, que claro, vocês já vivem isso, né? Mas eu me conecto com o teu medo. No teu lugar eu também sentiria esse medo, sabe? E um cuidado com esse medo, porque ele pode também limitar, né? Aquilo que pode ser uma criatividade, um desenvolvimento para um aspecto artístico, para literatura, para as artes mesmo, né? E de repente está contido, mas porque tem uma distorção, como ela é pequenininha, né? Talvez ela ainda não tenha como canalizar essa criatividade. Então, o teatro, para elas, crianças, quando vão desenvolvendo essa personalidade, em relação às histórias fantásticas que eu te falei, uma das recomendações que a gente faz é coloca no teatro, para poder realmente não virar uma dissociação, mas sim dar uma função para a criação, para o fantástico. Para até exacerbar alguns personagens, quer representar, quer fazer de conta, vai para o palco. Entendi. Então, isso também pode ser uma beleza. Para outras criações de construtividades, por exemplo, vai para a argila, vai para criar coisas mesmo, sabe? Tirar daqui e colocar num concreto. Então, fica essa sugestão. Tá Obrigada bom? pela sugestão, uma boa sugestão. Imagina. Espero que você encontre um lugar bem gostoso para ela viver as experiências artísticas. E aí, vamos trazer mais uma história que ainda dá tempo? Um exemplo para a gente aplicar gentileza e firmeza na prática? Quem tem? Eu quero, Natu. Oi, Rúbia. Aqui em casa a gente tem uma questão grande no banho. E é uma coisa assim que é todos os dias, né? E eu estudei, há 2 anos atrás eu fiz o curso de disciplina positiva, venho estudando sempre, venho lendo, venho assistindo tudo que tem. Aprendi muitas ferramentas, venho usando, mas eu acho que essa questão de ser uma coisa todos os dias, tem dias que eu não tô bem, então se eu tô um dia muito cansada, estressada, foi um dia muito conflitante comigo mesma, nada com as crianças, mas chega na hora do banho eu não vou ter muita ferramenta para usar porque eu não tô bem, né? E é isso, assim, já fiz uma playlist no Spotify a hora do banho. Eles se divertiram, foi um dia maravilhoso o banho. No outro dia, não funcionou. Não funcionou mais. No outro dia, deixei cada um escolher um brinquedinho, foi legal, deu certo, ninguém reclamou do banho. No outro dia, não quiseram brinquedinho. Eu faço muito essa questão deles escolherem, né? Eu falo, olha, agora a gente vai jantar e tomar banho. O que vocês preferem primeiro, banho ou jantar? Então, eu dou a opção de escolha para eles, mas aí, não, eu quero jantar, sempre é o jantar primeiro. E aí, na hora do banho, vem o choro, vem a reclamação. Eu já perguntei o motivo, e aí, uma vez me responderam que era porque do banho a gente ia para a cama e eles não queriam ir para a cama. Então, o problema não era o banho, era a cama, ir dormir, né? Então, eu comecei a trazer o banho mais cedo, não tão perto da hora de dormir. Mas, assim, todos os dias tem alguma coisa. Então, tem essa questão de não querer dormir, relacionou o banho com dormir, eu resolvi, mas também no outro dia aconteceu de novo de não querer ir para o banho, mesmo que era mais cedo. O brinquedinho também não estava mais interessante, a música na hora do banho também não estava mais interessante. Então, o banho aqui em casa ainda tem sido bem difícil. Quantos anos eles têm? Tem 4 e 6. Sim. E o que você acha melhor para o horário do banho? Qual é o melhor horário para o banho das suas crianças? Aqui em casa o melhor é janta, banho e cama. Então, janta, banho e cama. Para nossa rotina, para eles também desligarem e conseguir dormir um pouquinho melhor, essa é a melhor rotina que eu criei aqui. Mas com essa questão deles ter ligado o banho e dormir, eu mudei, mas mesmo assim, tem dias que mesmo à tarde, assim, antes de jantar, eles choram, não querem o banho. Sim. Eu perguntei para você, eu vou perguntar para a Bru. Bru, que você está com câmera aberta. Qual que seria uma rotina para você
melhor? Você prefere comer primeiro ou tomar banho primeiro? Eu prefiro tomar banho primeiro. Você prefere tomar banho primeiro? Alguém mais? Quem pode me dar Pode ficar de câmera fechada mesmo, é só abrir o microfone e dizer o que você prefere nessa rotina do banho. Você prefere comer, depois tomar banho? Ou Gi? Fala, Gi. Eu prefiro comer e depois tomar banho. Eu tenho o mesmo problema que a Rúbia. Eu ia mandar o banho, aí ela falou, eu falei, puta, já vai resolver, sabe? Mas, você assim, prefere comida e depois banho? Aliás, eu prefiro. isso. Sim. Aí põe Eu também pijaminha e tal. E já vai Eu direto. também prefiro comida, depois banho. Comida, depois banho. E o Benício, Gi? Aqui em casa, assim, ele já acho que já acostumou, porque eu não tenho muita opção para ele, porque como ele come, faz muita sujeira, né? Ele come sozinho, então eu não dei muita opção para ele. Então sempre foi essa a dinâmica. Ele sabia que ia comer e depois tomar banho. Então ele não teve muito. Eu fui menos aberta do que a Rúbia, sabe? Fez o que foi melhor para a rotina da família, né? Alguém mais quer falar? Marina, e as suas crianças tem isso também? Ou não? Sim, para eles, ok, tanto faz. Tomar banho. Não tá. Marina, eu? Eu sei, você. Desculpa, eu desliguei a câmera porque eu tô comendo, tá? Não tem pra problema. Você já tomou mastigar. banho? Ou você comeu, tá comendo primeiro? A minha rotina é tomar banho só na hora que eu vou deitar. Mas as crianças chegam da escola, eles chegam muito suados, muito cansados, então a gente dá um banho para eles darem uma descansada e depois eles jantam. Depois jantam, entendi. Tá bom, obrigada, Má. Então, gente, assim, vocês veem que cada um tem um jeitão, assim, tem uma preferência. Agora, é claro que as nossas preferências também são frutos da nossa educação, daquilo que a gente teve oportunidade ou não em casa. Quando a gente pensa em respeito e gentileza, né, gentileza e firmeza, como eu falei lá no começo, também tem que contemplar as nossas necessidades enquanto família. Se para a dinâmica familiar há um funcionamento melhor, isso também precisa ser compartilhado com a criança. O que a Rúbia trouxe é que talvez as tentativas, hoje assim, depois não funcionou, vamos tentar diferente, depois mais uma vez diferente, essas diferentes tentativas podem passar para a criança uma mensagem de inconsistência. E um hábito, né? Porque tomar banho é um hábito que se desenvolve, é um hábito social. A gente toma banho aqui, aliás, se outro país não tomava tanto banho assim, se fosse um país frio, por exemplo, né? Então, a criança ela vai precisando lidar com essa regra, com essa norma social, e isso está dentro de uma cultura familiar. Tem pessoas que, assim, é isso, inegociável. Chegou de um ambiente externo, da rua, alguma coisa assim, precisa chegar e ir para o banho primeiro. E se isso é importante para você, como é que você está comunicando que isso é importante para você? Como é que você está escutando também qual que é a necessidade da sua criança? Agora, Rúbia, se as crianças com a idade que eles têm, a de 4, mais ou menos, ainda ela vai precisar de algumas conduções mais claras e não tantas negociações, mas de 6, enfim, eles já vão tendo condição de entrar em alguns acordos, e aí sim estabelecer alguns combinados e terem que lidar com algumas consequências, caso esses combinados não sejam cumpridos. Então, que no caso, né, do banho e do sono, a consequência seria não dormir, e é isso que eles querem, né? Então, como é, né? Não é tão simples assim. Por isso que essa não é uma ciência lógica, assim, a gente precisa ir refletindo. E agora, assim, é claro que o banho precisa tomar. E a hora do banho é gentil com a criança se ela souber qual vai ser a hora do banho e não necessariamente qual que é a melhor hora para ela. Porque, de novo, ela ainda não tem como ter tanta autonomia para assumir essas responsabilidades. Você, como pessoa adulta, sabe, bom, se eu não tomar banho agora, tenho que tomar depois, e aí mesmo que você tenha preguiça, poxa, chegou aquela hora, você, por exemplo, deitou no sofá e cochilou, você sabe que, poxa, agora eu vou ter que ir lá e tomar banho, mesmo assim, você encara. Ou, se você não encarar, é você que assume a consequência, eu vou dormir sem banho mesmo, sei lá. Mas a criança não pode ter que lidar com essas consequências, ela precisa ser cuidada. E o banho é um aspecto de cuidado que ainda está sob nossa responsabilidade.
Quando essa pessoa for adolescente, a gente já não vai ter tanto controle assim, você não vai ficar ali na porta do quarto do adolescente falando, vai para o banho. Ele vai ter que ou lidar com os próprios odores, com o próprio desconforto, ou a hora que ele arrumar uma namorada ou uma namorada, aí vai tomar banho porque vai encontrar a namorada, entende? Então, mas enquanto é pequeno, ainda precisa desse nosso limite. E aí, fez-se um acordo, nós vamos tomar banho depois do jantar, ou antes do jantar, enfim, aí depende da dinâmica familiar de vocês, isso precisa ser cumprido. Então, o que veio antes? Assistiu o desenho, vai precisar desligar o desenho. As crianças não vão ficar, acabou esse desenho, o que eles querem? Mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E a gente já sabe que não adianta. Então, o aviso prévio ajuda muito. Mas isso assim, consistentemente, faltam 10 minutos para o desenho acabar. E aí, depois, 5 minutos, você decidir falar de 5 em 5, e acabou, assim, desliga o desenho. Eles não desligam, você pega e desliga. Às vezes a gente diz assim, você desliga ou você precisa de ajuda? Mas não está em negociação se vai ficar ligado ou não. Desliga. Hora do banho. Não tem um vamos para o banho? Hora do banho. Isso é ser firme. Não precisa gritar. Não precisa se estressar. Também não precisa recompensar a criança de, olha, tem isso aqui se você tomar banho. Banho é necessidade básica. Hora do banho. Vamos. E aí você pega e leva se essa criança não vai. E como que você pega e leva? Vai estar chorando, vai estar esperneando. E aí entra também uma atitude nossa de firmeza para dar suporte para esse choro, para esse escândalo, para essa birra, para essa reclamação. Por que a gente quer que as crianças sejam cordatas o tempo todo com a gente, que elas concordem com a gente, digam, sim, tudo bem, mamãe, eu vou tomar banho. Ela tem direito de manifestar que está com raiva, que está frustrada, e a firmeza, então a gentileza está para a gente aplicar na prática. A gentileza é assim, tá bom, você está bravo, eu entendo que você não quer tomar banho agora. E a firmeza e é necessário tomar, sabe? Assim, você está bravo e precisa. Então essas duas coisas podem coexistir, você não precisa deixar de estar bravo, e eu também não preciso deixar de te dar o banho agora. As duas coisas, você pode tomar banho bravo mesmo, tá? Então, agora vamos lá, pega a bucha, com 6 anos ele já tem que começar a tomar banho sozinho, né? Já deve tomar. Né? Então, vamos, eu tô aqui, se não toma banho sozinho, já você vai supervisionando. Agora o cabelo, agora embaixo do braço, agora o bumbum. Agora, você pode ir lá e revisar um pouco, se preciso, mas já é importante dando essa autonomia, né, proporcionando esse espaço de autonomia para a criança. Com 4, tá bom, tá lá, ainda tá tomando banho, mas também você já vai começando, porque o segundo já vai mais cedo para fazer as coisas por conta. Então, aí, isso é ser firme sem precisar se estressar. Uma questão que eu percebo muito quando conduzo orientação familiar é que a gente se mistura muito com a emocionalidade das crianças e com a braveza das crianças. E a hora que vê, tá todo mundo gritando, tá todo mundo se excedendo, tá todo mundo tendo que se pegar com força e não com firmeza. Uma firmeza é assim, sabe? Às vezes é pegar pelas costinhas e ir levando, às vezes é pegar no colo mesmo. Vou te levar até o banheiro. E chega lá, tira a roupa. Não tira a roupa? Então eu vou te ajudar a tirar a roupa. E tira a roupa dessa criança. E liga o chuveiro e continua. E continua. Pode ser que fique um banho meio tenso. E aí não vai ser um banho tão gostoso, tão assim, que você coloca músicas nesse dia e distrai essa criança. Não, tem um banho, poxa, você está nervoso, hoje o seu banho vai ser um pouco mais firme, assim, né? Vai ter que ser mais rápido. Agora, se a criança vai numa boa, nesse dia ela pode lidar com a sua leveza também, com a sua espontaneidade, com a sua brincadeira, com um tempinho mais no chuveiro, né? Então, a firmeza é não abrir mão do banho. Como? Dando a possibilidade da criança expressar a insatisfação dela, a frustração. Mas ela vai reclamar até quando? Tem crianças que reclamam até. Os meus estão com 9 e com 7, eles reclamam até hoje. Aí, a nossa conquista enquanto pais é assim, reclamam e vão assim mesmo. Mas eles não precisam ficar
silenciados, assim, engole o choro, não reclama, vai concordando, vai dizendo amém. Eles vão, que saco, tem que tomar banho, que saco, tem que escovar dente, é assim. Tudo é um saco, tudo é chato, mas tem que fazer. Sem estresse da nossa parte. Eu não estou dizendo que a gente dá conta o tempo todo. Às vezes a gente está num dia mais difícil e fica difícil também. Você impõe a tua raiva junto com a raiva da criança e todo mundo grita, tá bom? A questão é se isso está um padrão. Se está um padrão, tem alguma coisa de você cuidar do quanto você não está suportando as frustrações da tua criança. O quanto que você está se ativando diante das frustrações dela, né? Agora, o horário, se vai ser antes do jantar ou depois, o que ficar melhor. Agora, sim, não sei se você lembra quando você fez o seu curso, Cúbia, que se fala sobre o tempo de qualidade antes de dormir. Porque aí essas coisas estão muito relacionadas, né? A hora do banho com a hora de dormir, você até contou que tem uma coisa que quase que atrapalha a outra, né? Então, é bem legal se a gente consegue desligar as telas um tempo antes de dormir, se possível 1 hora antes de dormir, se não for possível meia hora, por exemplo, e fazer uma coisa gostosa, mas que já esteja nomeada, sabe? Isso aqui é o nosso tempo gostoso antes de dormir. Seja uma leitura, seja uma brincadeira, um jogo, as crianças maiores com jogo, alguma coisa, tentar não fazer alguma coisa na frente da tela, porque senão, vamos assistir um desenho juntos. Não, seria desliga a tela, fica junto mesmo, tempo, presença, qualidade, que sejam essa meia hora, que pode ajudar a criança a dormir mais em paz, sem aquela angústia de ter que ficar buscando tua atenção antes de dormir. Então, banho e soninho podem ter essas duas relações, e se você acha melhor desassociar, né, dar o banho antes e depois do jantar, e aí você entra com esse tempo de qualidade depois do jantar, e isso tudo com as crianças maiorzinhas já pode ser conversado. Na disciplina positiva se fala em reunião familiar, algumas pessoas conseguem mesmo fazer formalmente uma reunião e dialogar sobre, olha, para mim é importante o banho depois do jantar. Aí, e você? Aí você escuta a criança, o que você acha para você? E aí você pode até flexibilizar. Bom, eu também, como a Bru, eu gosto de tomar banho antes de comer. Aí, de repente, se alguém me disser, você tem que tomar banho só depois, eu posso não ficar confortável com isso. E pode ser que eu coopere mais se eu tiver o direito de tomar o meu banho antes. Mas você vê que não está em negociação, vai tomar ou não vai tomar. Mas você pode flexibilizar, isso depende. Tem pessoas que não conseguem, porque preferem mesmo. A Gi falou, né, que para ela foi assim, melhor estabelecer o banho depois do jantar, porque ele se suja, pode até ser dito isso. Você precisa tomar um banho depois do seu jantar, porque você acaba se sujando. E você vê, para que eu garanta a sua liberdade de comer sozinho e sua autonomia, eu preciso te dar o banho depois. Então, também tem a ver com uma segurança aí. Tem a ver com um cuidado. Isso é gentil também. Não é ser gentil, é fazer tudo que a criança quer. E dizer, sim, você quer tomar banho agora? Então toma, e depois tudo bem, a gente dá um jeitinho. Não, e se não tem como dar jeitinho? Se ela ficar muito melecada, tem que dar banho depois. E pode ser respeitoso pela forma de conduzir. Você pode ser respeitoso porque você explica para ela que isso é importante para ela. Presta atenção no seu corpinho. Veja, você está sujo, tá vendo? E essa sujeira fica desconfortável, fica melecado. Dá bichinho de ficar aí, pode vir bichinho em você depois, você ficar dormindo melecado. E aí, a depender da idade da criança, né? E falando para ela. Cuidado com isso do bichinho, não é para assustar a criança, amedrontar, mas é dizer, pode vir uma formiguinha. Tem uma mãe que fez um vídeo e fez como chama, um Photoshop do monte de barata andando em cima do menino, o menino dormindo. Ai, Senhor, tá e vendo? Nunca mais ficou sem tomar banho. Traumatiza, resolve e traumatiza. Ai, gente. É isso. Então, assim, a gente falou aqui do equilíbrio, né, entre esse... Oi, Benício! Boa noite, você tomou banho? Estávamos falando de banho, Bê.
Então, nós falamos aqui do que está entre, né, a punição e a permissividade, que é esse lugar de segurança interna nossa, né? Um lugar firme, assim, lembrem disso, não tá frouxo. Eu tenho uma decisão. Aqui eu sei que é importante. Agora, cuidado para que não seja nem frouxo, mas também nem rígido, feito uma montanha. Tem que ter uma certa maleabilidade, né? Então, com raízes, assim. Oi, Eu queria perguntar só uma coisinha. Pede pro papai, filho ficou em cima da água. A mamãe agora está conversando com a Natúcia, eu já vou. Você dizer, por exemplo, para a criança, o seu comportamento está ficando, né? É uma vez, 2 vezes, 3 vezes, seu comportamento não está merecendo premiação, tá? Então, quando veio pedir o presente Dia das Crianças. Isso é considerado um castigo, então vai contra tudo isso? Ou a forma como assim, o seu comportamento não merece prêmio? Não, porque é uma punição, Má. Porque é uma punição. Sim, é e é uma punição. consequência que não é lógica e nem natural, né? Agora, uma consequência natural é você não conseguir confiar nela sobre quando ela conta uma mentira. Aí é uma consequência natural. Agora, quando a gente fala de uma consequência que não tem relação direta com os fatos, é porque, assim, bom, como você não está se comportando de acordo com os nossos valores familiares, então, se você não se comporta de acordo com os nossos valores, então você não ganha. E aí pode ser que isso não estimule ela a se encorajar e se conectar mais com os valores de vocês. E poder separar que, por exemplo, na data comemorativa, Dia das Crianças, as crianças da família ganham presente porque são crianças, isso é natural. Agora, o que ela precisa ter de consequência por não estar fazendo as coisas que devem ser feitas? Então, tem mais a ver com a relação, com as conexões e desconexões que isso causa. Né? Ainda assim, você pode fazer essa escolha. É uma escolha, minha família faz isso. Dá prêmio, recompensa ou punição. Tudo bem, é uma escolha de vocês. Mas como você me fez a pergunta... Não, a pergunta é se isso está fora dessa disciplina protetiva. É uma coisa que está fora. Está fora. Né? E tem toda uma sustentação do porquê que isso está fora, né? Porque para essa abordagem, a conexão vem antes da correção. Até era o último slidezinho que eu pus aqui. Então, fiquem com essa, né? Com esse fechamento, conexão antes de correção. E uma escolha por encorajar mais do que por castigar, por punir. Então, olha aqui, você é uma criança e como criança você merece, porque você é criança, só crianças ganham presente agora. Então, só porque você simplesmente por você ser, tá aqui. Esse é seu presente. Então, também, assim como não está dentro dessa abordagem a perspectiva da punição, como também não está da recompensa. Olha, você tirou 10 esse ano todo, então tô aqui esse presente. Não, agora, olha, você, como é criança, e aqui na nossa família, o Papai Noel, ou enfim, a família dá presente para as crianças no Natal, tô seu presente. Pronto. Simplesmente porque você é. E aí, as correções, elas vão vir da conexão que a gente tem, na confiança, na potência dessa pessoa que está em desenvolvimento e que precisa do nosso estímulo e de um nosso olhar positivo para o desenvolvimento dela e não restritivo, né? Então, aí a mágica acontece quando eu desassocio tanto a punição quanto a recompensa, porque ela não precisa fazer as coisas interessada em ganhar algum presente bom. Ela precisa fazer as coisas porque, por princípio, a sua família valoriza isso, a nossa sociedade valoriza e é importante. E não porque ela vai ganhar ou vai perder. Então, assim como ela não vai se comportar para não perder, ela também nem se comporta para ganhar. E é mais essa imagem, né, não a imagem, mas sim essa humanidade que a gente espera, que motive o desenvolvimento da autonomia moral.
né? É desvincular a autorresponsabilidade de recompensas, é isso que você está querendo dizer? Isso. Uhum. Não que ela tenha que ter essa responsabilidade, obviamente, porque é uma criança, mas é passar essa dosagem de responsabilidade e não recompensar ou não por isso, porque na minha cabeça, se você recompensa, ela vai fazer pela recompensa, e quando ela faz e não tem a recompensa, gera uma frustração. E aí eu acho que toda recompensa nesse sentido de comportamento, ela tem que ser trocada por... Mas isso, acho que é nesse sentido que você está falando, né? Ela entender Isso. que aquilo é uma responsabilidade dela, independente se vai ganhar presente, desvincular o prêmio, né? Isso, exatamente. E é isso que muito nos interessa, né? Assim, que ela possa confiar que fazer essas escolhas por cooperar, por se tornar confiável, que ela tenha uma gratificação interna, né? E isso é desenvolvido. Não, na criança pequena não tem, ela fica buscando por recompensas, ela fica buscando por prêmios e até por punições, às vezes. Mas aí a gente vai ensinando com as nossas atitudes que, ai, que prazer. Por isso que nessa abordagem se fala tanto de encorajamento versus elogio. Não elogio. Ah, ela vem e te traz um desenho lindo. Ah, Bruno, você perguntou, né, o nome do livro. Depois eu ponho aqui de novo, mas tá aqui, ó. Aí ela traz um desenho e você fica, que lindo, que maravilhoso, que fantástico, você desenha muito bem. Isso tudo é elogio. E o encorajamento pode ir para o lugar de, que gostoso, realmente dá para perceber que você se dedicou bastante para fazer esse desenho. Como você está se sentindo? Que legal, né? Nossa, deve ser muito gostoso assim, fazer um desenho e olhar para ele e falar, uau, que desenho lindo. Então, também não estou falando para demonizar elogio, um elogiozinho é gostosinho de receber de vez em quando, é só para não viciar as crianças nessa escuta, de faço para falar, que lindo, mas ela tem que poder aprender a olhar para as coisas que faz, para as próprias atitudes e dizer, uau, gosto disso, gosto do que eu faço, gosto de quem eu me torno, gosto das minhas escolhas. Ai, meu Deus, que gostosura! Ei! Ai, é muito sorriso. Sim. Ai, gente, que coisa boa. Ficar aqui com vocês ficaria um tempão. Né? Já deu o nosso horário. Já deu o nosso horário. Eu agradeço muito a participação de vocês, as trocas, sempre tão enriquecedoras assim, a gente vai construindo, né? Obrigada pela participação. Um beijo, Lucas. Quem tá aí? A Elis? Também? Oi, Elis. Oi, Pedro. Um beijo para todos. Eu acho que o Benício também está com a Egi, né? Um bela beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Vê se vai descansar, hein? Boa noite para vocês.